Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Você se considera uma pessoa bem-sucedida? Você acha que os critérios de sucesso e prosperidade de hoje valem para todo mundo e são atingíveis? Você saberia discutir isso com seus filhos e saber defender seu ponto de vista? Você já pensou sobre sucesso e prosperidade? Se você acha que esse assunto é interessante, esse podcast é para você ou para alguém que você gosta. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz de ter vocês comigo aqui no podcast Pense Comigo com Bia Lobo, Vida, Amor e Cotidiano para Mulheres 30+. Eu sou Maria Beatriz Lobo, psicóloga, educadora, consultora, gestora universitária, professora. E eu vou discutir com vocês nosso assunto desse episódio número 2 do meu podcast, que é o que é ser bem-sucedido. A questão do sucesso parece que é uma moda, né? Todo mundo só fala disso. Todo mundo anseia isso. Mas eu percebo que o conceito de sucesso está intimamente ligado para a maioria das pessoas à fama ou ao dinheiro, ou ao reconhecimento, digamos assim. E eu me preocupo muito, porque para 95% da população da Terra, se ser bem-sucedido e próspero significa ter muito dinheiro, ter fama e reconhecimento, nós vamos ter muita gente frustrada, não é verdade? A ideia do sucesso é uma ideia que nos acompanha quase desde sempre. Quando os pais orientam os filhos buscando o melhor para eles, eles têm lá na sua consciência o seu conceito de sucesso e de prosperidade. E desejam o melhor para os seus filhos. Quando a gente vai escolher um parceiro ou uma parceira, nós também analisamos se essa pessoa é bem-sucedida ou pelo menos tem um grande potencial para ser bem-sucedido e para nos trazer orgulho. Só que o que me preocupa é aonde está esse critério. Esse critério ele é dado pela sociedade que você participa, pelas pessoas que você conhece? São critérios externos a você ou são critérios seus, que você decidiu que isto ou aquilo, ou chegar em tal ponto, alcançar certa coisa, é um bom objetivo e que vai tornar você uma pessoa bem-sucedida? Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer. E o mais importante é a gente começar a entender que o critério de sucesso tem que ser seu, baseado naquilo que você considerar importante, na opinião das pessoas que você considera e naquilo que você deseja para a sua vida. Mas necessariamente você precisa saber se esse critério ele é atingível, se ele é um critério para seguir você durante toda a vida ou para etapas da sua vida, né? E você vai mudando de objetivo de acordo com como as etapas vão avançando. Então, além de você saber quem define esse critério, e eu sugiro fortemente que seja você mesmo, eu queria analisar para vocês aqui algumas situações para a gente pensar juntos quem é afinal bem-sucedido, próspero e quem não é. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa famosa, uma pessoa que praticamente não consegue sair de casa porque todo mundo quer ver, todo mundo quer agarrar, todo mundo quer entrevistar, e não se preocupa com dinheiro, e vai para onde quer, que atrai pessoas ao redor de si por causa da sua fama e do seu dinheiro, mas que na vida pessoal não consegue ser feliz, não consegue conviver bem com os filhos, não tem certeza que os amigos estão com ele ou com ela pelas qualidades que essa pessoa tem. Será que essa pessoa é bem-sucedida? Será que essa pessoa está feliz aonde ela chegou? Com o que ela alcançou? Talvez não. Então, talvez fama, sucesso, necessariamente não signifique ser bem-sucedido. Principalmente se a pessoa tem outras metas além dessas, que ela não consegue atingir. Vamos fazer uma outra análise de um outro caso, lado oposto. Imagine um senhor que mora num sítio, num lugar relativamente isolado, que vive da roça,
mora com a sua esposa, já criou 2 filhos, que já estão morando na cidade, que vem visitá-los esporadicamente, tem uma vida tranquila, com saúde, que olha para trás e diz assim: tudo que eu queria eu alcancei e tudo que eu preciso eu tenho. O fato dessa pessoa não ter fama nem dinheiro faz ela ser uma pessoa mal-sucedida? Será que essa pessoa, dentro daquilo que ela projetou, talvez seja mais feliz e mais próspera do que aquele outro exemplo que eu dei? Onde que eu quero chegar? Pode parecer óbvio para a maioria das pessoas, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque a gente quer ter uma vida economicamente tranquila, a gente quer poder fazer aquilo que a gente gosta e a gente quer ter um reconhecimento daquilo que a gente faz, né? Quer ter felicidade na nossa vida pessoal e sucesso na nossa vida profissional. Mas esses critérios de sucesso e de reconhecimento me preocupam muito. Me preocupam porque cada vez mais a gente está deixando de lado o que é o principal e trabalhando no que é periférico. Aonde eu quero chegar? Se sucesso for objetivo, nós estamos falando da chegada. E eu digo que talvez o sucesso seja o caminho. É como você faz para chegar lá e que este caminho te faça feliz, porque eu não posso garantir que o caminho que eu tomei vai me levar ao sucesso. Mas se for um caminho que ao longo dele eu cresci, eu senti feliz, eu atingi vários objetivos, né, parciais que sejam, mas que ajudaram a perceber que a minha vida tem sentido, o objetivo é consequência. Ele não é causa, né? É apenas um ponto no futuro para o qual você se direciona e para onde você dirige as suas ações. Quando a gente pensa assim, a chance de ser feliz é muito maior. Porque se o seu critério for baseado no que você vê, no que as pessoas mostram que são, e geralmente só mostram o melhor lado, o lado mais visível, mais invejável, mais admirável, sob o ponto de vista da beleza, sob o ponto de vista do dinheiro, sob o ponto de vista da fama, né? E às vezes você fica sonhando com uma coisa que pode não ser nem para você e que você não conhece o outro lado da mesma moeda, porque não existe nada que não tenha 2 lados, né? Tanto o insucesso pode ter lados interessantes, porque traz alguns ensinamentos para vocês, como o sucesso pode ter lados problemáticos que não aparecem porque a pessoa foca e mostra só aquilo que interessa aos outros. Então, eu acho que da mesma forma que a gente pensa e usa às vezes critérios externos, né, dos outros para decidir aquilo que seria bom para você ou para seus filhos ou para quem você está conversando, para seus alunos, não importa, dá a impressão de que todo mundo para ser feliz hoje tem que ser ou empreendedor, ser patrão, ser mandar na própria vida, né, ou ser influencer e ficar rico da noite para o dia. É essa sensação que me levou a discutir esse assunto. E me perdoe, mas nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. A maioria dos empreendedores não dão certo. E, por outro lado, também ser influencer, você às vezes precisa fazer uma coisa que nem sempre, eu diria, que te dá orgulho e te mostra dignidade. Então, esse é um aspecto da vida. Então, a gente tem que separar e dizer assim, talvez ser bem-sucedido, ser próspero, a gente tem que trabalhar em vários aspectos da vida, né? Como é que eu quero ser na minha vida profissional, onde eu quero chegar, e também pensar na minha vida pessoal, né? Nas minhas relações sociais, nas minhas relações familiares, na minha vida eu comigo, como eu me sinto, no meu bem-estar, na minha saúde, na minha organização psíquica, né? Na minha projeção de futuro. Porque tem gente que pode estar muito feliz aos 30 anos e aos 70 se sentir extremamente sozinho, abandonado e achar que tudo que ele viveu não valeu a pena. Então, diante dessas coisas que acontecem na vida, eu levo vocês a questionar se realmente sucesso e prosperidade são questões que devem dirigir a vida da gente de forma inexorável, de forma que você não pode pensar em outra coisa a não ser isso, e isso está cada vez mais comum. Então, eu vou tratar desse assunto de uma forma bem específica, usando um exemplo da minha família,
da minha vida, para mostrar como isso é bem mais complexo do que as pessoas imaginam e às vezes não tem nada a ver com o que a gente sonha. Então vou pegar o exemplo da minha vida mesmo. Eu tenho um filho único que aos 9 anos em diante já sabia o que queria ser. Ele queria ser músico. Ele se trancava no estúdiozinho que eu tenho aqui em casa e tocava 10, 12 horas por dia. E ele gostava na época de rock, né? Ele seguiu o Angra, né? E ele teve bons professores, fez 2 conservatórios. E muito jovem, numa viagem que nós fizemos, eu, ele e meu marido, né? Ele estava conosco lá em Gramado. E aí eu perguntei para ele assim, meu filho, o que você faria se os músicos que você mais admira dissessem que você não tem talento para ser músico? Ele abaixou a cabeça, marejou os olhos de lágrima, levantou a cabeça e falou, eu me trancaria num quarto e tocaria até vencer pelo esforço. Naquele momento eu entendi que aquele era o objetivo da vida dele naquele momento. E nós apoiamos como pais, e o pai dele biológico também, que também é um grande parceiro dele, Eduardo. Eu e Roberto apoiamos que ele seguisse a carreira de músico. E ele passou então a fazer 2 conservatórios, ele fez faculdade de música aqui em São Paulo, na melhor faculdade privada que existia, ele não foi para a pública para poder manter os conservatórios. Foi o mais jovem formado da história da faculdade, que é uma antiga faculdade de mais de 70 anos de vida, em bacharel em música, e depois concorreu e passou em 4 universidades americanas para fazer jazz performance em guitarra, que é o sonho dele, era o sonho dele. Ele passou 2 em Nova York, uma em Rochester e uma em Boston. E com a bolsa ele foi fazer o mestrado em Boston. E quando eu fui visitá-lo, eu expressei a minha preocupação sobre a questão do futuro. E perguntei para ele assim, meu filho, eu tenho muito medo porque a música geralmente exige demais da pessoa e eu vejo muitos músicos jovens caindo para as drogas, né? Se desgastando muito emocionalmente, se perdendo na vida, não conseguindo construir uma estrutura familiar legal. Eu tenho medo que para poder chegar no ápice, né, geralmente uma carreira assim muito rápida de sucesso, depois pode ter um declínio muito rápido, exatamente pelo que a pessoa tem que fazer para chegar nesse ponto. Isso não é só na música, é em tudo que exige concorrência, né? É na música, é na ciência, é no esporte, em qualquer coisa que você tenha que fazer intensamente para chegar aonde você pretende chegar. E ele virou para mim e disse assim, mãe, eu quero desenvolver a minha musicalidade de forma crescente e constante. Aí eu perguntei para ele, e quando você acha que você vai atingir o sucesso, ou aquilo que você deseja, o seu objeto de desejo? Ele falou, eu vou me sentir realizado no dia em que os músicos que eu considero competentes e que eu admiro disserem que eu sou um bom músico, um bom guitarrista. E ele conseguiu isso. Ele esteve com os seus ídolos vivos, se apresentou a eles e escutou exatamente isso. Ele terminou o mestrado, ainda ficou um tempo em Boston, depois voltou para o Brasil e decidiu que ele não ia viver da música. Que a música tinha sido um caminho fundamental, mas que já tinha dado para ele todas as respostas que ele queria. E hoje ele trabalha no ramo de imobiliário e no ramo de construção e incorporação. Porque agora ele quer um outro objetivo, que foi formar a família, ter os filhos e construir um patrimônio que dê a ele no futuro estabilidade e tranquilidade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nesse exemplo você tem uma visão incomum do que é ser bem-sucedido, que não necessariamente está ligada a dinheiro, até porque é muito difícil viver de música instrumental, de jazz, numa área extremamente restrita, e também que mostra que às vezes seus objetivos são em fases distintas da vida. E ele tem isso muito bem resolvido. Hoje ele toca com ele mesmo, quando ele gosta, e às vezes reúne pessoas que ele quer tocar junto, mas tá lá a vocação dele, ele continua amando a música, mas ele não faz mais a música a vida dele. Então, a gente precisa começar a pensar se realmente na hora de orientar os filhos, na hora de analisar sua própria vida, se a gente está colocando grandes objetivos inalcançáveis ou a gente pode também se considerar bem-sucedido quando a gente consegue ser sério, competente, que consegue ter
e ser reconhecido pelos seus pares na sua profissão como uma pessoa que chegou no ponto que gostaria, mostrou bons exemplos, é uma pessoa recomendável, uma pessoa admirável. E muitas vezes também ser bem-sucedido como pessoa, por ter construído uma família ou, mesmo não tendo uma família depois disso, se relacionando com pessoas, sendo querida, tendo uma vida agradável, podendo ter uma certa estabilidade, podendo se organizar para poder viver a vida na sua plenitude. Então, sucesso às vezes não significa dinheiro, ser bem-sucedido não significa fama, prosperidade não significa você estar à frente, né, e ter tudo aquilo que você sonhou, mas construir objetivos que você possa alcançar, objetivos que você possa se orgulhar e que façam com que a forma como você vai buscando atingir a esse objetivo, a esse sucesso, a essa prosperidade, seja em si suficiente para trazer você uma vida feliz. Porque, na minha opinião, ao contrário do que pensam muitas pessoas, felicidade não são só grandes momentos na vida. Momentos como um casamento, uma festa, uma viagem. Tem gente que acha que isso é ser feliz e que não acredita que exista felicidade. Mas eu arrisco dizer que a felicidade é exatamente você, cumprindo os seus propósitos, ter uma rotina feliz. Conseguir fazer da sua vida uma vida que você deita e acorda satisfeito com o que você faz, ou pelo menos se sente construindo uma coisa da qual você vai ter orgulho e que vai atender aquilo que você sonhava. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês gostaram, comentem. Se vocês têm outra visão do que é ser bem-sucedido ou ser próspero, traga aqui para mim. Coloque nos comentários. Por favor, se inscreva no meu canal se você não está inscrito ainda. Acione o sininho de notificação, porque já virá outro episódio. E compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam pensar e refletir sobre esse assunto, tá bom? Eu queria muito que vocês me ajudassem a formar essa comunidade de pessoas que pensam em melhorar a compreensão dos principais assuntos da vida, né? E eu queria também que a gente pudesse fazer uma caminhada e crescer juntos, aumentando o nosso conhecimento. Eu queria agradecer a presença de vocês, pedir também sugestões de temas, que vocês possam encaminhar suas histórias, pode ser que eu analise e traga aqui no podcast, se elas forem viáveis e interessantes. Acesse meu website www.bialobo.com.br e o meu Instagram também, acompanhem lá o podcast Pense Comigo com Bia Lobo. E não se esqueçam, pense comigo, mas decida por você. Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.